Olá, trabalhadores e trabalhadoras em educação do Jaboatão dos Guararapes. É com grande alegria que o Simproja, aqui no estúdio Paulo Freire, está realizando mais um podcast. E o tema de hoje é tecnologias digitais e educação. Eu sou Joselmo Santana, sou um homem negro, tenho cabelos em dread, estou vestindo uma camisa amarela. A nossa convidada de hoje é Marcília Elane, professora da rede, doutoranda em educação pelo Edumatec da UFPE, mestre também em educação pelo Edumatec também da UFPE, professora em Paulista. É com grande alegria que nós recebemos Marcília Elane. Olá, Joselmo, que bom estar com você hoje para a gente falar sobre esse tema que é super importante, tecnologia e educação. Espero que a gente tenha uma conversa bem legal e que possa agregar muitos conhecimentos a todo o nosso grupo de professores. Muito obrigado por aceitar o convite, né? Eu fico muito feliz, a direção toda fica feliz. Eu tenho certeza que todos os professores, as professoras, todos os trabalhadores, né, em educação do Jaboatão e até dos outros municípios que acompanham o nosso programa vão ficar felizes em ter essa oportunidade de escutar mais, né, sobre tecnologia, um tema tão atual, né? Está em nossas escolas, está no Brasil todo, no mundo todo, esse uso de tecnologia. E aí eu aproveito para iniciar essa conversa perguntando essa questão de tecnologia digital. O que é tecnologia, o que é digital? Como é que você participa e como é que você enxerga esses conceitos? Tecnologia é todo artefato, né, de inovação que vem possibilitar um uso inovador na nossa vida em sociedade. Atualmente, a gente está muito preso a esse termo tecnologia digital. Parece que a gente só associa tecnologia ao digital, que seriam os computadores, os celulares, os tablets, os aplicativos, os softwares. Mas a tecnologia, ela é toda a inventividade que vem para trazer uma melhoria nessa dinâmica da vida em sociedade, né? Então, são inovações que vêm facilitar a vida na ação humana. Então, vamos dizer, desde os primórdios da humanidade, a pedra lascada foi uma tecnologia. Se a gente trouxer para o contexto da educação, o lápis é uma tecnologia, o livro é uma tecnologia, a lousa, né, o quadro ali é também uma tecnologia, mas atualmente a gente sempre associa mais diretamente tecnologia ao digital, que é um outro cenário, né? É o uso que a gente faz dos recursos tecnológicos nesse universo do que é o digital, utilizando a internet, nesse novo cenário que se apresenta para a gente. Então, pegando dessa sua fala, a enciclopédia seria uma tecnologia, não é isso? Também seria um suporte, né? Um recurso. A tecnologia seria o uso do livro, né? Esse livro que seja uma enciclopédia, um dicionário, que faz o livro didático, ou seja, é um Seriam artefato. fontes, né? Fontes. É um artefato que traz uma inovação. Então, até então, a gente utilizava escritos em papel, e aí vem um livro que orienta, né? A gente sabe que ali naquele repositório, naquele suporte, vai estar determinadas informações, então a gente busca ele para um uso social, né? Dentro desse contexto de sociedade. Então, nesse sentido, como é que essa tecnologia nova, né, atual, tablets que você falou, celulares, softwares, né? Como é que elas contribuem para que o aluno aprenda e que é para a gente que é professor, né, também possa ensinar de forma melhor? Porque tem muita diferença entre a boa e velho livro didático e o tablet, o celular, ou é questão tudo de direcionamento? Como é que você vê? É importante refletirmos sobre esse ponto, né? A gente também não pode cair nessa onda, né, que a gente vai sendo tomado de que parece que todas as soluções para a educação, no contexto atual, contemporâneo, seria fazer uso das tecnologias digitais. Não, mas também a gente também não precisa, né, se negar a esse uso. É importante a gente refletir que todos nós, enquanto cidadãos, já fazemos um uso maciço das tecnologias digitais. Parece que a vida da gente não anda mais se a gente não fizer uso do recurso digital, do tecnológico. E quando a gente traz para esse contexto que é a educação, é importante refletirmos. Tanto a tecnologia digital, ela vem trazer a personificação de um processo de ensino-aprendizagem, ela vem trazer também práticas mais inclusivas, que também podem ser excludentes, no sentido assim, da maneira que a gente lança o olhar para essa tecnologia digital. Então, enquanto professores, no contexto que a gente se insere, a educação
os alunos consomem bastante tecnologias digitais, né? Fazem uso desses artefatos. Então, trazer para a educação é tentar trazer tanto um viés de inovação, mas como também de uma aproximação, né, do que se fala em sociedade, que está presente nesse mundo social, para a escola. Então, é possível você ampliar as possibilidades de aprendizagem desses alunos, tornar esse processo mais inclusivo, né, no que você tem a possibilidade de ter diferentes, uma gama de possibilidades de recursos a serem utilizados. Então, hoje a gente tem softwares, a gente tem aplicativos, a gente tem vídeos, né? São muitas as tecnologias. Agora, precisa também desse olhar nosso, enquanto professores, formadores, nesse contexto da educação, de entender qual a importância, né? Em que mundo a gente se insere, em que universo nós estamos, para ser dada essa importância. Porque a tecnologia ela está presente. Fazemos uso dela constantemente. Isso, ela, como você disse, a gente faz uso constantemente, a gente está imerso, nós professores e professoras estamos imersos nessa tecnologia, nossos alunos fazem o uso e a gente tem tanta dificuldade de lidar com isso em sala de aula ou extra sala de aula, até em casa com os nossos filhos, a gente tem dificuldade. Então, assim, para você, quais os principais desafios que essa tecnologia traz para a gente, uma vez que a gente já usa? Então, por que a gente não consegue usar para o fim da educação, né? Com a finalidade educativa? Quais os principais desafios? São inúmeros. São muitos os desafios, né? Quando a gente pensa nesse contexto que é o cenário educacional no Brasil hoje, e se a gente trouxer esse viés da tecnologia digital, do uso que a gente faz, essa apropriação, temos inúmeros desafios. Um primeiro desafio que a gente tem, que a gente pode aqui linkar, é a questão da infraestrutura tecnológica, né, que nos falta. A gente sofre ainda com a falta de uma infraestrutura nas escolas e também a infraestrutura tecnológica. Então, para o professor fazer uso dessa tecnologia na escola, ele precisa ter esse acesso, ele precisa contar com os recursos digitais disponíveis. Outra coisa também que a gente percebe é de uma aproximação. É urgente a aproximação do viés, do processo formativo continuado dos professores com esses recursos. Então, é preciso, urgente, essa aproximação. A gente utiliza, mas a gente usa num viés de fruição, de prazer, de desopilar. Eu estou tão estressada, vou ver um vídeo em tal rede social. Eu vou ver os stories da minha amiga. Mas por que não fazer uso num viés de ensino e aprendizagem? Então, nós temos inúmeros desafios, mas é preciso nos aproximarmos desse universo. É preciso a gente fazer uso dessa tecnologia numa proposição de inclusão, de efetivação de um novo direito a aprender. A gente passou agora há pouco, né, pelo contexto da pandemia. Né? Como nos tocou? Então, foi uma avalanche, a gente teve que dar um download de 3 décadas ao menos, em poucos dias, em poucas semanas, para a gente se apropriar desses recursos digitais, para a gente pensar como é que eu posso comunicar minha aula, como vai ser a minha mediação, o que é que eu uso, como é que eu vou fazer o menino lá do outro lado da tela a prestar atenção na minha aula, né? Que habilidades eu preciso ter para convencer esse meu aluno que não é as que eu já tenho o costume de usar em sala de aula? Como é que eu vou passar uma atividade se ele não tem o acesso? Uma outra coisa também, um grande desafio que nos suscita nesse contexto do digital é da exclusão, né? No que várias pesquisas dizem, 97% dos jovens brasileiros estão conectados, utilizam a internet. Mas que 97%, né? Quando a gente fala desse percentual, a gente precisa também trazer essa reflexão crítica sobre o contexto social. Ao mesmo tempo que ela inclui, ela também é excludente. Mas, estando na sala de aula, a gente pode ser, eu acredito muito nisso, né? O sonho na escola, o sonho desses alunos começa por um professor. E eu acho que muitas vezes a gente é esse vetor, é essa janela que se abre para um novo mundo. Eu acho que quando o professor traz essa dialogicidade da tecnologia digital num uso pedagógico, ele diz assim, você viu aquela notícia? Era uma fake news. Mas por que era uma fake news? Não, tia, mas ele disse. Mas e o que é que faz fazer com que seja uma desinformação? A gente vem vivendo, esse ano é um ano eleitoral, e a gente precisa, né, estar atento a isso. Aí podem surgir algumas indagações. Mas será que eu preciso, enquanto professora, é um papel meu, enquanto professora, me apropriar? Os meninos ainda nem foram alfabetizados. Eu tenho meninos na minha sala,
uma sala com heterogeneidade que faz com que eu não consiga prosseguir, né? Eu não consigo, Marcília, fazer uma atividade que eu contemple a todos os alunos. Aonde raio que eu parto, eu vou levar um tablet para dar aula, eles não vão prestar atenção, eu não vou conseguir. Então, eu preciso dessa reflexão, essa aproximação. Então, de certa forma, os estudantes eles não podem até não ser alfabetizados, tudinho, mas eles já podem serem letrados digitalmente. E aí, pela sua fala, parece que a gente, professor, ainda não estamos prontos, né? Ainda não temos as competências, as habilidades necessárias para pegar esse letramento digital que as crianças já trazem e fazer um uso melhor direcionado. Seria nesse sentido que você fala? Temos, assim, 3 pontos que eu queria colocar, né? Quando a gente pensa no processo de formação continuada dos professores, a gente precisa também avançar, porque a gente sabe que os sistemas municipais de ensino hoje estão voltados a essa questão das avaliações externas, dos índices de desenvolvimento da educação básica. Certo? Isso faz parte desse nosso viés do que é educação na contemporaneidade. Mas não tão somente isso, né? A gente precisa também pensar que existem as avaliações externas, né? A gente ainda sofre com essa coisa de turmas heterogêneas, no sentido de que tem alunos que ainda não se apropriaram do sistema de escrita alfabética e aí não estão alfabetizados, mas também a gente pode trazer para o contexto da educação digital de que os meninos jogam o tempo inteiro, eles acessam muitos conteúdos digitais e tem ali representações, existem símbolos ali que eles já consomem, que não é uma dificuldade, né? Não é um entrave para que eles façam o uso dessa tecnologia no contexto pedagógico. Agora, é preciso que o professor, né, se aproprie, porque muitas vezes a gente acha assim, hoje, que é o que acontecia antigamente, José. A gente dizia assim, sexta-feira, hoje eu vou passar vídeo, hoje a minha turma vai assistir um vídeo. O professor estava muito comum. Era muito comum isso. Os professores estão fazendo uso da tecnologia digital, mas ainda num contexto de fruição. Não, hoje é sexta-feira, aprenderam a semana toda, a gente teve aula a semana toda, hoje é um momento de lazer, vou passar um vídeo. Mas que vídeo? Né? Que filme? Será que você pensou no conteúdo pedagógico para aquele vídeo? Será que você pensou nos objetivos que poderiam ser alcançados ao exibir aquele vídeo, aquele filme? Né? Então, requer do professor lançar esse olhar. Muitas vezes a gente acha assim, hoje eu vou levar o vídeo, hoje eu vou levar o celular, hoje eu vou usar o tablet. Mas não usar o recurso tecnológico como um suporte para, mas sim usar a tecnologia digital na construção desse processo de aprendizagem. Eu quero hoje dar aula de estatística. Poxa, estatística? Mas como assim? No livro fala de gráficos. Eu vou colocar os meninos para usar o tablet. Mas usar por usar? Não. Então, o professor precisa lançar esse olhar. Ele lança ele escolhe que conteúdo programático que ele quer dar. Que conteúdo? Ele lança esse olhar para o currículo. A partir desse conteúdo programático, ele vai pensar, que recurso cabe para eu ensinar estatística? Né? Então, o que é que eu posso utilizar? Será que tem algum recurso? Será que tem algum aplicativo? Será que tem algum vídeo? Será que tem algum software? Né? Será que já tem algo aí que eu posso utilizar no tablet ou no computador que os meninos consigam compreender a estatística? Então, lançado esse olhar, ele vai fazer uso do melhor recurso. Escolhendo o recurso, ele vai tentar fazer o planejamento de que objetivos ele quer alcançar. E aí entra um ponto muito importante, né? Um outro olhar para a avaliação. Né? A gente não pode trazer o recurso digital como um vilão, que eu acho que a gente tem vivido, nós professores temos vivido em um cenário de um certo ranço com a tecnologia digital. Eu percebo que há um certo medo da gente, né? Acho que talvez por não ter ainda esse tato, esse direcionamento, né? Há um medo. Eu acho também assim que é esse receio, porque foi nos colocada a tecnologia digital, assim, a gente ganha um computador nas redes de ensino para fazer um diário online, que por muitas vezes ou apaga, ou não dá certo, ou não salva, e o professor fica penalizado. Então, eu acho que esse receio, esse medo vem dessa experiência negativa. Mas, em contrapartida, esse recurso que a gente recebe, né, esse recurso digital, pode ser também para a gente planejar aulas diferentes, para a gente trazer um quê de inovação, de buscar um repositório de atividade, de facilitar a nossa vida. Porque o computador que as redes dão, né, muitas redes dão, computadores, acaba sendo um recurso administrativo, né?
a gente está ali para cumprir uma frequência, um planejamento, alguma coisa, mas e o pedagógico, né? Então, pela sua fala, você está dizendo que esse computador, essa tecnologia que as prefeituras fornecem, né, para o professor desenvolver seu trabalho, ele pode ser também uma ferramenta pedagógica, e que isso está se perdendo, seria isso? Isso. Esse poderia ser o foco. Fazer o diário também, porque aí é normal essa apropriação das instituições em querer se informatizar. Digitalizar, né? Digitalizar, né? Mas é um caminho normal, é como se, século XXI, eu ainda vou estar utilizando a caderneta de papel. Não, vamos fazer o diário digital. Vamos fazer o diário online. Certo? O professor ele começa a ter que desenvolver algumas habilidades para fazer uso desse recurso. Mas esse mesmo recurso ele pode ser utilizado também para o professor pesquisar, para o professor trazer uma inventividade, para o professor trazer criatividade para as suas aulas, buscar outras fontes, ampliar esse olhar, né? Uma coisa que eu falo muito, quando o professor ele lança esse olhar para esse recurso, e ele sabe o que as potencialidades daquele recurso, ele consegue. E uma coisa também que a gente não pode só atrelar o professor. Os sistemas de ensino eles precisam repensar urgente esse viés de formação. Será que a gente vai ter uma formação só para dar conta de índices educacionais, né, de avaliações externas? Então, uma outra dificuldade que, enquanto professores, nós temos é que você até falou, quando você mencionou os filhos, é a questão geracional. A gente foi criado de uma maneira, né? E por muito tempo, nossa prática, principalmente a prática inicial, faz a gente se remeter às vivências que ocorreram na nossa formação. Então, eu vou muitas vezes para a sala de aula dizendo, no meu tempo foi assim, Eu aprendi assim, eu né? aprendi assim, como é que eles não aprendem, né? Mas é um outro mundo, né? Nós somos professores formados em um mundo, mas para atuar em um outro mundo. São outras crianças que já nascem imersas nesse universo do digital. E eu acho que quando a gente se nega a fazer uso desse digital, a gente termina negando esses meninos outras possibilidades, outros caminhos, né? Seja para refletir, seja para ter um posicionamento crítico, né? Seja para ampliar essa janela de mundo que aí está. E é fundamental nós, professores, porque muitas vezes o professor ele já está tão fatigado a dizer assim, não, isso não é comigo, também tudo é comigo, tudo é culpa do professor, tudo o professor tem que fazer, até isso eu vou ter que dar conta. Mas a gente ensina, a educação, ela acontece num microcosmos que ela está conectada a essa vida, né, social. Não dá para dissociar, né? A Não escola dá. da sociedade no Não. geral. Então, o menino ele vai chegar em determinados lugares, ele vai ter que fazer uma compra digital. Se ele no futuro ele vai para o mercado de trabalho, ele vai precisar operar esses recursos digitais. E às vezes eu acho que não é só um medo, mas é esse viés de desvalorização que é imputado ao professor, que faz com que ele diga assim, não, eu não vou dar isso não, porque esses meninos não querem. A gente também está nesse processo de desacreditar, né? Mas é como Paulo Freire dizia, é preciso ter esperança. Esperança desse verbo esperançar, de a gente possibilitar um outro caminho, um outro uso. Porque é comum, acho que minhas amigas professores vão falar, os meninos só querem jogar Free Fire. Mas Eita, eles o só Free dão... Fire É top de linha para eles. Mas eles acreditam que esse recurso só possibilita isso a eles. Eu conheço alguns professores que me relataram não gostar, mas ainda assim instalaram nos seus aparelhos e tentaram, né, jogar para conhecer o jogo, para criar essa relação, né? Então, ao seu ver, você acha que é possível também a gente, professor, se dispor um pouquinho do nosso tempo, que já é escasso, mas ainda assim procurar em algum momento conhecer, não se apropriar, porque a gente não vai se apropriar do jogo Free Fire, mas é um exemplo, né? Mas por de repente conhecer o jogo para saber o interesse dos meninos e a partir dali criar um vínculo. Porque eu acho que está se perdendo também um pouco esse vínculo, né? A gente não consegue, às vezes, ter o vínculo com a nossa turma, porque os alunos, os estudantes, são de uma geração, como você falou, que tem certos interesses, enquanto a gente, professor de outra geração, tem outros interesses, tem outra perspectiva, outra forma de ver. E aí, sei lá, de repente, buscar, né? Se apropriar ali um pouquinho, conhecer, para criar esse vínculo e, a partir dali, propor algum trabalho. Assim, a gente sabe, né, que enquanto sujeitos nós temos habilidades que são mais desenvolvidas, né? Seja em nós, professores, ou nas crianças. Mas é como você bem disse, é de criar esse contexto de aproximação.
né? Os meninos já ouvem falar disso a todo instante. E por que não a escola falar, né? Por que não a minha professora falar? Por que eu ter que ficar... É como se as escolas práticas, por vezes, parecem ser castigos, né? Pô, se eu tenho um tablet que eu posso jogar, que a gente sabe que é legal, que é divertido, que é rápido, que parece que é até mais divertido que a aula, mas não é só uma apropriação, assim, dizer, agora eu vou estar só no digital. Não, mas é de possibilitar que o professor compreenda a importância desse contexto do digital e trazer essa aproximação para os alunos. A gente está falando aqui de currículo, né? Está falando de tecnologias, educação. A própria BNCC, ela traz esse tema das tecnologias digitais, linkando ali com orientações na competência 5, que ela diz assim, que é preciso garantir a alfabetização, o letramento digital dos alunos e dos professores, fazendo uso dos recursos digitais disponíveis para que possa favorecer essa formação crítica e reflexiva dos alunos. Eu, como professora, né, em sala de aula, numa turma do terceiro ano, eu realizei uma prática pedagógica utilizando tablets. No outro município que eu trabalho, também foi ofertado tablets às crianças, e tudo deles era jogar o Free Fire. E eu disse assim, não é possível, né? A gente vai ter que dar um outro uso. E eu comecei numa mobilização dizendo, vocês sabiam que a gente tem um mundo na palma da mão? Eu estava com toda vontade de conhecer o Louvre. Vocês já ouviram falar no Louvre? Esse ano teve até as Olimpíadas em Paris, né? Foi até anterior a isso. E aí eu pesquisei com eles, e eles foram vendo o museu, a gente acessou o museu, viu as obras. Então, é uma possibilidade de eu me conectar do lugar em que eu estou, do local, com o global, e trazer, né, diminuir essa grande lacuna, essa grande distância que tem do acesso a lugares nunca antes imagináveis. Aí diz assim, mas você é fácil, então você tinha a internet. Na escola, além de ter sido dado os tablets, foi disponibilizado também a internet para o acesso. Mas é do professor se permitir, né, fazer o uso, de permitir essa conexão, essa contextualização com os alunos, porque eles sabem usar. E continuando falando dessa minha prática, eu utilizei os tablets para trabalhar alimentação saudável e estatística. Então, a partir do uso que eu fiz de um aplicativo, eles liam os rótulos dos alimentos e aquele rótulo aparecia no aplicativo já com a tabela nutricional. E de posse dessas tabelas nutricionais, eu ia fazendo a reflexão crítica com eles, de que o que é que continha naquele elemento e o que era não tão saudável assim. E o aplicativo é o aplicativo Desrotulando, fácil baixar, intuitivo, também é importante falar isso aqui. Eu vou inventar a roda? Vamos colocar na descrição do podcast, né? Vamos colocar no final. Podemos colocar. Eu posso até compartilhar sequências da minha prática e tudo mais. Tem que ser o recurso digital a ser utilizado em sala de aula. A gente já tem tanto problema nessa sala de aula. Tem que ser algo intuitivo e também prazeroso. Um exemplo é esse aplicativo de Rotulando. E aí, esse aplicativo, ele cria um score dos alimentos. À medida que eu faço a leitura do código de barras, ele já cria um score desses alimentos com cores, sinalizando verde, amarelo e vermelho, ou seja, numa comunicação direta com outra representação da sociedade, que é o semáforo. Então, verde são os alimentos saudáveis, amarelo, atenção, vermelho, não são saudáveis, você não deve usar. E, a partir daí, eu fui fazendo essa reflexão com os meninos, fui realizando uma pesquisa estatística, e, no final, eles conseguiam trazer para mim a tomada de decisão sobre que alimentos deveriam ou não fazer parte, seja do seu lanche, da sua merenda, ou da feira, da cesta básica de suas casas. E foi um projeto que começou na escola, mobilizou bastante as famílias. Toda hora tinha uma avó, uma mãe lá, professora, esse menino não quer mais que eu compre essa margarina. Ele diz que não é saudável, né? E outras reflexões. Então, é fazer esse uso social da tecnologia. Não que a gente vá ter que jogar Free Fire, ou vai ter que fazer dancinha de TikTok, mas de a gente dar o uso, né, a esse recurso, a essa possibilidade, numa prática real da vida cotidiana. Que eu acho que isso é o que mais cabe a nós. É trazer o real que existe na sociedade para dentro da sala de aula, mas com fim pedagógico, né? Com fim pedagógico. Porque um software desse, provavelmente o estudante nunca teria acesso, nunca saberia nem da existência, né?
É você mostrar outras possibilidades de uso no caso daquela tecnologia, né? Dar esse direcionamento. E ainda nesse exemplo, nessa minha turma, era uma turma de 4º ano, o currículo, né? Que a gente nunca pode largar do currículo. É muito importante para o professor. Pode dizer assim, você está inventando de dizer que eu tenho que trazer um negócio nada a ver, vou deixar o meu planejamento semanal. Não, você parte sempre desse seu planejamento. É desse olhar para o currículo, você só vai agregar essa tecnologia, esse recurso digital. E essa minha turma que eu propiciei essa prática, era uma turma do 4º ano, num livro didático já vinha a questão da alimentação saudável, o livro trazia uma tabela nutricional, mas que muitas vezes ali suscita apenas como uma imagem que a gente lê. Mas onde é que vai estar aquilo? Né? Onde é que eu encontro uma tabela nutricional? E ao utilizar o aplicativo, eles liam um rótulo, um código de barras, e aquele código de barras já trazia a tabela nutricional, que levava a gente a ler criticamente aqueles dados. Eita, tia, esse aqui tem sódio, tem carboidrato, tem açúcar, né? Esse aqui tem produtos cancerígenos, entende? Já iam vendo. E uma das reflexões, assim, sociais, né, mais fortes que teve com essa prática é de que eles começaram a perceber que o lanche que eles levavam não era nada saudável e que existia uma mentira. Eles até falam em algum momento, tia, tem uma mentira aí, porque tudo que eles dizem que são alimentos para crianças, né? Normalmente vem no rótulo, né? Rico em vitaminas, não sei o quê. Tinha um suco que eles costumam tomar muito, que era um suco de morango. E eles foram ver que não tinha nada, não tinha fruta ali. Era corante, acidificante. Eles diziam, tia, a gente está comendo algo que não presta. Eu disse, E a gente não sabe, porque eles dizem, já tem a prateleira, que aquilo é para criança, e a gente já vai direto. Eu disse, por isso a importância, né, do conhecimento. Talvez se eu trabalhasse com livro didático, apenas lendo aquela tabela nutricional, não traria essas reflexões possíveis. E um outro ponto que muito me tocou é que uma menina, no final de semana, né, eu dou aula durante a semana, no final de semana eles têm o tablet fica com eles e ele vai até a casa que a mãe dela trabalhava como empregada doméstica. E ela começa a escanear os códigos de barra dos produtos da casa da família dela. E ela chega na escola segunda-feira dizendo, tia, para a gente ter produtos mais saudáveis, a gente tem que gastar mais dinheiro. Porque na casa da moça que minha mãe trabalha, são outros produtos. E quase nenhum é vermelho. Mas quando eu fui no mercadinho ontem, no domingo ela ainda vai no mercadinho e ela começa a ver o preço daqueles produtos que tem na outra casa. E ela diz que todos aqueles produtos que são mais saudáveis são também mais caros. Então, essa reflexão do mundo social a partir do uso da tecnologia, eu acho que é esse o grande ensinamento, assim. Eu acho que é esse o grande insight que a gente tem que ter. Não de ter a tecnologia digital como um vilão, né? Num viés de vilanismo, de a gente achar que vai ser mais um fardo para a gente, mas de ampliar esse mundo para os nossos alunos. Muito interessante essa sua experiência, né? Essa sua prática que você fez. Eu acho que, assim, a tecnologia, ela contribui, né? A partir da sua fala, fica evidente que como ela contribui para a educação. Mas ainda pegando o gancho do medo, né? Que a gente tem, os professores têm de usar. Hoje em dia se fala muito sobre inteligência artificial. E aí fica, né? Aquela história, já ouvi, né? Rumores. Não, um dia a inteligência artificial vai substituir os professores, vai virar tudo digital, as aulas vão ser todas digitais, vai ter um programa que vai dar aula, enfim, tal. E fica esse medo, né? De vez em quando surge esse boato mais forte, de vez em quando ele some. Como é que você enxerga essa questão da inteligência artificial e educação hoje? É importante falar assim que sempre que traz algo inovador, a gente meio que sempre se assusta, né? Ai, epa, calma, que é isso aí. Mas a inteligência artificial, ela está presente nas nossas vidas já faz um certo tempo. E é aquele despertador, é aquela conversa que a gente diz assim, esse celular parece que escuta o que eu estou falando, porque quando eu abro o meu Instagram, tá lá. Um monte de coisa que eu falei, pô, não estava nem procurando. Se eu for na barra de busca, tá lá. Oxe, começa a aparecer. Se eu falar de um local que eu quero ir, então a inteligência artificial já faz parte de nossas vidas. Seja na mídia do carro, seja em casa, seja na televisão, né, que a gente tem os artefatos de busca, seja nas plataformas de streaming, já está ali presente. Tem hora que você abre para ver um filme, já tem indicações, né,
seletivas para você. Então, a gente já convive com essa inteligência artificial. Mas basta a gente dizer assim, IA, inteligência artificial na educação, você faz, vixe, começou, não sei o quê. Parece que vai ser o fim do mundo. Não, mas eu tenho pensado muito sobre tudo isso, e a inteligência artificial ela vem dar um sinal para nós professores de que todo tempo é tempo de aprender, né? A prática da gente não pode ser mais aquela da professora da gente, a professora que a gente teve na alfabetização. Sim. Então, ela tinha a formação dela e aquele conhecimento dela, ela usava por um longo período de tempo, sem nenhuma atualização, né? Ela não precisava dar nenhum download no meio do caminho. A gente não. A gente se formou, vamos dizer, há uns 10 anos, mas surgem tantas inovações que parece que a gente tem que se apropriar. Ai, é muita coisa para eu dar conta, né? Mas o mundo está nessa eterna mudança. Todo dia muda algo, todo dia algo é inventado, né? A gente vive nesse mundo de inovação. E talvez o papo da gente tenha muito a ver sobre criatividade e propósito, né? Essa coisa de criatividade, propósito e inovação, né? O professor ele precisa sair desse lugar de conforto. Ele só vai ter uma nova prática se ele lançar esse olhar para o que é o novo. Senão a gente vai continuar do mesmo jeito e dizer assim, Marcília, mas será que só digitalizar é o caminho? Né? Será que tudo vai ter que ser o digital? Será que eu vou ter que abrir mão do meu quadro, do meu livro didático? Não. Né? Não, a gente não precisa deixar esse fazer do analógico. Né? A gente não precisa deixar para lá o livro didático, precisa deixar para lá os livros de literatura infantil, mas também a gente pode ampliar esse acesso. A gente pode trazer um vídeo, a gente pode trazer o celular, pode trabalhar um aplicativo, né? A gente pode trabalhar no viés de curadoria. Nós, professores, sabemos, né, como esse trabalho que a gente realiza, né, ele é extenuante, no sentido assim, que a gente tem que dar conta de muitas atividades por ser professor, né? A gente tem que planejar, a gente tem que preencher diário, a gente tem que dar conta de inúmeros projetos na escola, mas a gente tem também que pensar que a tecnologia digital pode ser um aliado, que é o caso da IA. Então, hoje fala-se muito, vixe, que negócio é esse? Não, agora os meninos vão chegar com os trabalhos todos prontos. Mas não, a inteligência artificial, ela não sabe o que você quer. Você que precisa dizer. Ela precisa aprender com a gente para produzir o que a gente quer. Então, se eu quero criar um prompt para ter uma imagem ou para ter um texto, eu preciso ter o conceito muito forte em mim para poder criar aquele descritivo daquele prompt para eu ter o resultado esperado. Senão, eu vou ter qualquer coisa que não seja de qualidade. Então, até isso, a gente precisa dessa reflexão. Então, se aproximar do IA, da inteligência artificial, é potencializar no professor esse lugar que a gente ocupa. Eu acho que a gente clama muito por uma valorização que vem nesses sistemas externos. Mas eu acho que, enquanto professor, quando a gente se apropria dessas novas tecnologias, desses novos recursos, de novas práticas ou métodos, a gente potencializa na gente mesmo esse viés de valorização. Então, pô, eu tenho aí uma nova ferramenta, inteligência artificial na educação. Sim, o que é que isso diz? Né? Como é que eu posso usar? Hoje em dia tem um aplicativo, é também um site, eu posso deixar contigo, Joselmo, que ele possibilita os professores fazerem planos de aula a partir da IA, utilizando a inteligência artificial. E aí eu digo a esse aplicativo, a esse site, que eu quero fazer uma prática interdisciplinar entre geografia, matemática e português. E aí eu vou descrevendo, né? Em geografia eu queria trabalhar mapas, índices sociais, né? A questão da renda, a questão da raça. E português, eu queria trazer textos de cunho científico para os alunos sobre as desigualdades no Brasil ou na América Latina, comparando com a América Latina. Em matemática, eu penso que eu vou trabalhar os gráficos estatísticos para representar esses dados coletados. E aí eu coloco essas informações, eu coloco o alimento a público, IA, no caso, eu alimento ela com ela, informações. eu faço com que ela aprenda sobre o que eu quero e ela produz para mim. Então, ela começa a me dar insights, né? Aquela chuva de ideias que talvez o professor, nesse cansaço cotidiano do dia a dia, de tantas atividades que não são impostas, a gente não consegue ter aquele momento de fruição, de dizer assim, hoje eu vou planejar minha aula, eu vou procurar fazer uma busca legal, vou pegar um material legal, eu fiz esse material.
Não, a correria do dia a dia, do cotidiano, tem nos deixado cansados de uma maneira que por muitas vezes a gente não quer nem ver o celular, porque quando a gente vê, também tem isso, né? Nessa profusão depois da pandemia, que a gente foi bombardeado por grupo de pais, grupo de escola, grupo, né? A gente termina não tendo essa relação muito positiva com os recursos digitais, porque a gente já pensa num viés de cobrança, de trabalho, né? Olha para o celular e diz, é problema, vai vir trabalho, vai vir mais Não, demanda. que bom seria que nós, enquanto professores, tivesse aquele tempo, né, que a gente tanto requer de pensar participar de uma formação de mais qualidade, contextualizada com os problemas reais, né, que me conecte com essa prática, com essa realidade que é o chão da sala de aula. E talvez a IA ela possibilite isso ao professor. Não de trazer uma inovação por uma inovação à sala de aula. Hoje eu estou trabalhando em IA na minha sala. Mas do professor ampliar os recursos disponíveis para esse seu fazer. Então, dele pensar que ele pode usar a IA para criar. Tem um vídeo, né? Hoje em dia a gente consome muita coisa em algumas plataformas digitais enquanto professoras, tem muitos perfis voltados para a professora, e uma das práticas que surgiu semana passada é que a professora pega a partir da IA, utilizando a inteligência artificial, projeta os alunos dela, do Infantil 5, a uma imagem do futuro, porque ela fez um trabalho em maio sobre as profissões, e ela falava que profissão o aluno queria ter. E agora, quando voltam das férias, ela apresenta aos alunos a IA deles, a imagem, né, a partir produzida por inteligência artificial, de cada aluno vestindo os trajes ou no cenário da profissão que eles escolheram. E os alunos ficam maravilhados. Poxa, tia, isso é você pensar em possibilitar a construção de sonhos, né? É desde pensar o uso dessa tecnologia digital, de ampliar mesmo esse mundo, de abrir essa janela para o mundo. E esse ano eleitoral é de a gente trazer para a sala de aula assuntos que estão presentes. Então, o aluno, eu trabalho, minha área de pesquisa é sobre estatística, né? Quando a gente vai ver nesse ano eleitoral, a gente vê quantas representações estão ali para desinformar, né? Para alienar as pessoas, para ludibriar. Então, a gente vê um percentual de um candidato, um número, né? Ali o percentual, mas a barra não condiz com aquilo. Então, isso também é uma informação. Talvez se eu fizesse o uso do recurso digital, eu poderia possibilitar, né, essa discussão com os meus alunos sobre a desinformação, que é uma fake news, né, de uma criticidade que é pertinente à educação, e a gente vê que é urgente, né? A gente não tem mais como esperar. Talvez se a gente ficar sempre nessa coisa, não, isso não é comigo, é muito trabalho, a gente termina não sendo professor do presente, né? A gente pensa muito no futuro, e aí a pergunta que você me faz, como é que vai ser a IA no futuro? Mas se eu pensar daqui a algumas horas, quando a gente estiver terminando esse nosso papo, já estamos antecipando o futuro. É do professor pensar esse hoje, né? Com os recursos que tem, não deixando o que sabe de fazer. Não, esse fazer do professor, ele traz um elemento que é único, né? Por isso é tão importante o nosso papel na sociedade. Mas também de se permitir. É possível, né? Não é nada um bicho de sete cabeças. Você fala em ampliação, eu acho que você trouxe pontos muito positivos, né? Sobre a tecnologia, mas aí também eu vou fazer um contraponto, né? Fácil. É sabido, né? Eu acho que muitos professores já devem até ter comentado com você, e quem quiser pode pesquisar na internet, que a Suécia, né, um dos países mais desenvolvidos do mundo, né, está entre as maiores economias, os melhores índices educacionais, pelo menos já até esteve, né, até mais, e aí percebeu-se uma queda nesses índices educacionais, e aí a Suécia, diante de um projeto que se tinha de tecnologia na educação 100%, educação 100% digital, esse país tão avançado resolve voltar para os livros, que para a gente aqui no Brasil parece ser uma coisa que meio que ultrapassada, como se a tendência agora dos municípios, dos estados, enfim, de todos os governos é digitalizar a educação. No Brasil, a menina dos olhos hoje é digitalizar a educação. Usar tablet, como você falou, né, usar software, enfim, disponibilizar à vontade a internet. E aí pega a Suécia, um país
top de linha, vamos dizer assim, na educação, voltando para os livros, né? Será que a gente está ficando para trás de novo, uma vez que a gente está investindo em educação digital, enquanto um país já mostrou que é preciso, sim, se ater aos livros e ter atenção a isso? É interessante, né, esse contraponto. A experiência na Suécia foi visto que o viés, né, o processo de 100% de digitalização dos processos educacionais fez com que tivesse como resultado negativo, né, ou abaixou os índices, né, de aprovação dos alunos ou resultados dos alunos em algumas avaliações que eles faziam. E aí eles retomam a utilização do livro didático. Porque a gente sabe também que aí a questão da neurociência é algo novo, né? É uma nova onda. Eu acho que a gente vive um grande paradigma, né, educacional. Que a gente meio que fica assim, eu olho para trás e trago o analógico com mais força, ou eu penso nesse futuro e dou mais força ao digital. Mas é de a gente ponderar, precisa um equilíbrio. A neurociência mesmo já fala, né, de impactos negativos desse uso excessivo de telas. Então, os meninos perdem muita distração, não focam tanto, não produzem tanto. Uma coisa que é muito rotineira, a gente, quando pequeno, terceiro, quarto, quinto ano, a gente tinha muitas aulas de ortografia. Era muito comum a gente preencher lacunas da letra que faltava, de trazer essa reflexão. Hoje, eu observo, meu filho tem 12 anos, e ele busca até no aplicativo de mensagens, de texto. Ele escreve ali a palavra e já o corretor já diz a ele. Então, ele não tem uma reflexão de pensar, de buscar um dicionário, de refletir sobre isso. Ele já vai no caminho mais fácil, né? Então, não que a gente vá para um caminho 100% digital. A gente viu a experiência agora em São Paulo, né, que o governador termina fazendo esse uso de uma maneira Massivo, né? irresponsável, né, pela digitalização, mas você vê que sem um suporte pedagógico. Né? A prática do professor ele não coexiste, não existe uma inventividade tamanha que vai ser a mídia da educação. Não, agora eu tenho a internet. Puf, a educação avançou. Pô, agora eu tenho a inteligência artificial. Puf, né? Não, esse pilar ele está em cima desse fazer pedagógico. Precisa ter esse planejamento, o professor precisa ter conhecimentos, né, próprios. Né? Então, o professor precisa ter um conhecimento do conteúdo, ele precisa ter um conhecimento do ensino, de como ensinar, mas também um conhecimento do tecnológico, no sentido assim, de até ele saber o que é que eu posso usar. Né? Quais são os limites? Quais são os meus limites? Qual é o limite da minha prática nisso aí? O que é que eu não devo usar? Eu acho que esse viés também de autonomia, a gente retoma esse viés de autonomia do professor. Porque no momento que chega um determinado aplicativo, uma coisa, numa rede de ensino, ele vai dizer assim, mas por que eu vou usar? Isso aí não agrega nada à minha prática. Isso aí não vai fazer meus alunos avançarem. Mas para eu ter esse posicionamento crítico, eu preciso conhecer da tecnologia digital. E a Suécia percebe que volta ao livro didático como uma forma de buscar essa concentração, essa dialogicidade com esse recurso, que no Brasil a gente precisa sempre enaltecer, né? A gente tem o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. Então, são muitos avanços ali, são muitas pesquisas acadêmicas realizadas para você pensar e considerar a identidade da nossa cultura, né? Conter naquele livro vivências desse mundo social, né? De trazer esse recurso para uma prática que muitas vezes numa escola que não tem infraestrutura nenhuma, que o professor só tem um livro didático, ele talvez seja essa micro janela que o professor tem para mostrar um outro mundo aos seus alunos. E o livro didático hoje a gente precisa enaltecer no Brasil, que vem com as orientações didáticas para os professores, né? Eles são organizados em U e eles trazem orientações de como abordar aquele conteúdo disponível naquela unidade e amplia esse uso. Muitas vezes trazendo uma dica de algum recurso digital, né, de algum site, de algum vídeo que pode complementar aquela prática. Então, é muito prudente, assim, a gente não precisa levantar a bandeira tão somente do 100% digital, mas a gente também não pode, nem deve refutar essa prática. O digital está aí. E a gente, como professores de um tempo presente, é importante a gente, pelo menos, saber o que é lançar esse olhar, se permitir, né? Como você falou, eu estou fazendo um doutorado e a minha pesquisa é justamente nesse sentido, né? O que os professores... A gente utiliza tanta internet para buscar atividades já prontas.
mas fazendo uso, seja da inteligência artificial ou dos recursos digitais que a gente tem. O que eu, enquanto professor, posso já aprender? Posso ainda aprender, né? O que posso mudar a minha prática a partir que eu pesquiso alguma coisa? Mas eu preciso saber. Eu fazendo uma busca de alguns vídeos no YouTube, fui descobrindo de que você diz assim, o YouTube, eu boto lá, vejo vídeo, vejo tutorial de moda, vejo receita, mas até para você fazer uma pesquisa ali, você tem que ter conhecimento de alguns elementos, né? Aquela busca também ela é diretiva no sentido de que existem os algoritmos. Se eu já assistia muito um determinado produto no YouTube, quando eu abro ali aquele, minha plataforma, só vai vir aquilo para mim. E para fazer buscas de coisas diferentes, preciso ter algumas habilidades para. Então é isso, do professor se permitir explorar esses outros ambientes, de ampliar esse olhar, de permitir trazer essa valorização para nós mesmos. Né? Lógico que a gente quer também uma valorização salarial, uma valorização com melhor infraestrutura nas escolas, mas eu acho que muitas vezes, no contexto do Brasil, falta a gente essa valorização nossa, da nossa prática. O que eu conheço para poder ensinar? Uma autovalorização, né? A gente não busca porque vai ser um fardo. Agora eu vou ter que dar aula usando o celular. Não, eu uso porque é uma coisa comum, porque para eu acessar meu aplicativo do banco eu preciso do digital, porque para eu pagar uma conta, para fazer alguma coisa, para eu fazer um currículo, eu vou precisar desse digital. E por que não potencializar isso nos meus alunos, né? Porque esses meninos, uma coisa que falta muito e que a gente precisa fortalecer, né? Não que eu traga aqui só apenas, vamos levar a tecnologia para a educação, a inovação, mas o colaborativo, né, na educação. A gente está muito acostumado a consumir. Somos muito consumidores de tudo que vem pela frente. Né? Nós, professores, consumimos muitas atividades prontas. Mas diante dos recursos digitais, o que eu posso produzir? Poxa, eu tive uma ideia tão massa. Eu queria fazer uma exposição com os meus alunos. Como as tecnologias digitais podem me ajudar? Poxa, mas eu não tenho, né? Na minha escola eu não tenho. O que eu posso fazer? Poxa, a gente pode criar um link, pode mandar. A gente aprendeu mais ou menos isso na pandemia, né? É de não deixar morrer todas. Se bem que com a pandemia o negócio foi tão intensivo, né? Ou ostensivo. Teve uma hora que a gente disse assim, não aguento mais. Eu quero a minha sala, eu quero dar aula, eu quero o meu quadro, eu quero o livro. Mas é de a gente não deixar perder. A gente deu um download de décadas, em semanas. A gente não pode virar para isso. A gente pode ainda reutilizar. A gente pode fazer uso. E não é um uso assim, não direcionado. Pô, eu dou aula 5 dias, todo dia eu vou usar tecnologia digital. Não. Usa para ampliar. Usa como uma inovação. Dizer, minha gente, vocês não sabem para onde eu viajei. Eu fui para tal lugar. Abram aí o Google Maps. Bora ver. É diferente de eu botar num quadro e dizer Recife para Cuiabá são 3.810 quilômetros. Eles podem ver, eles podem materializar. Uma coisa muito interessante, né, sendo eu da área de matemática, há um tempo atrás, no tempo que a gente estudava, ainda estava nesse processo de formação inicial, falava-se muito que tinha muita dificuldade com a matemática porque não tinha o concreto. Era tudo muito no abstrato. Os meninos precisavam do concreto. Hoje a gente tem a materialidade dos recursos digitais, que facilita... Muitos jogos matemáticos, né? Você acha? Jogos, aplicativos disponíveis. Tem a Universidade Federal do Ceará, posso compartilhar também para você botar na descrição do vídeo. Tem um repositório de jogos de diferentes conteúdos matemáticos de livre acesso, gratuito, né? Hoje também essa coisa de a gente fazer o uso do digital é também uma formação crítica dos alunos, no sentido assim, o que podem consumir, o que é legal consumir, o que não é legal consumir, o que é permitido para as crianças consumirem, né? Essa coisa das faixas etárias e tudo mais, de criar essa reflexão. A gente vem sofrendo muito com os altos índices, né, de suicídio entre crianças e jovens, né? E muitos canais, muitos locais tratam isso como prenda, assim, como desafios. Se você não fizer isso, tem um canal, inclusive, meu sobrinho de 5 anos estava assistindo, se você não fizer isso,
sua mãe não vai mais gostar de você, mas é uma coisa esdrúxula, né? De sempre estar relativizando esses valores que a gente compartilha na formação dessas crianças e desses jovens. Mas das crianças, dos jovens, de acesso a esses recursos digitais, saber, opa, isso aqui eu não posso. Esse daqui não. Isso aqui É o uso direcionado, no caso, né? é crítico, né? Reflexivo, de saber fazer uso, né? De identificar uma informação, identificar que é falsa, saber que um link, ele já sabe o que é link, ele sabe o que é link, ele sabe o que é baixar, ele sabe o que é salvar, ele sabe o que é acessar, ele sabe o que é pesquisar, mas ele sabe em que contexto, né? Quem passou aquelas informações para ele. E eu penso assim que a gente na escola não pode orientar nesse sentido. Pesquisar o quê? Ah, você sabia que você pode pesquisar os museus no mundo todo? Você sabia que você pode pesquisar vídeos ou informações sobre um determinado país? Quando a gente quebra essa resistência, né, de uma prática possível, de outros usos que a gente pode fazer da tecnologia, a gente aproxima, né? A gente quebra essas distâncias. Muito, muito bom lhe ouvir, seus relatos, né, sua experiência, um pouco da sua pesquisa, da sua vivência. E aí, caminhando para o fim, né, eu queria lhe ouvir sobre como você enxerga o futuro, né, diante dessas novas tecnologias, o futuro da educação no Brasil. Como você vê, diante de toda a sua experiência, uma pessoa que está em sala de aula, uma professora que tem duas redes, como é a realidade de muitas professoras, né, que a todo custo está fazendo o seu doutorado, né, com muito sacrifício. E aí é uma pessoa que está realmente inserida, né, do pé à cabeça. Como você vê o futuro das mídias digitais e educação no Brasil? É engraçado, né? Tudo isso que a gente foi conversando. A minha pesquisa de mestrado eu fiz também utilizando o recurso digital, o Excel, para ensinar os meninos estatística. E ano passado eu voltei à escola e o aluno que fez a pesquisa comigo, ele já estava no 8º ano. E ele grita por mim assim, Marcília, tu não sabe o que, é que eu vou fazer? ETE de... Escola Técnica Estadual, no caso. Escola Técnica Estadual de... digital. Tem de jogos digitais, né? Jogos digitais, mas não, é de... Eu esqueci o nome agora, eu vou lembrar. Aí eu disse, que legal. Aí ele disse, poxa, se eu não tivesse tido aquela aula contigo, eu nunca ia saber que eu poderia usar o computador, a tecnologia para isso. Desde aquele dia eu me interessei, fico pesquisando. Ou seja, é essa possibilidade de construir novos sonhos. O futuro, eu digo assim, é já, né? É agora. Porque se a gente deixar, vamos dizer, não, esse ano eu não quero saber de inteligência artificial. Ano que vem eu vejo isso. Para o ano que vem já vai ter outra coisa, né? Eu acho que é uma apropriação que a gente faz enquanto sujeitos formadores, né, que somos, enquanto professores, de a gente pensar que temos muitas dificuldades, são inúmeras. Temos a questão do processo de não apropriação do sistema de escrita, é uma realidade, nos aflige bastante. Mas se a gente pode contar com outros recursos para ajudar, hoje em dia tem um aplicativo que ajuda na questão do ritmo de leitura. A gente sabe que os meninos, as coisas do jogo, do digital, do fácil, do acesso, do passar o dedo, terminam não focando. Talvez seja chato mesmo pegar um livro para eles ler. Aí dizer, Marcília, mas ler é importante. Sim, ler é importante. Mas a gente pode endossar essa importância fazendo uso também de outros recursos. Então, de repente, ele vê um aplicativo, fica lendo ali e vai dizer, é cansativo. Não, eu quero mesmo um livro. É de você despertar o interesse fazendo uso dos diferentes recursos. Não que o recurso digital venha salvar a sua prática ou venha ser só a inventividade. Não. O que você já faz, o conhecimento que o professor tem, leva todo dia para a sala de aula, é de supra importância. E vai continuar sendo. E vai continuar sendo, independente da tecnologia que venha para aí. Mas hoje, ser professor é ampliar esse olhar para o que surge a cada dia, né? Hoje é a IA. Ontem foi as plataformas digitais, né? Até um tempo desse, a gente estava usando a plataforma do Google para pesquisar aprender, pesquisar tudo, ou para criar o Meet, para dar aula,
né, a distância dos alunos na pandemia, antes os alunos chegavam até a nossa sala de aula, a gente saía da casa da gente para inúmeras casas, a gente veio entendendo a realidade dos alunos, quem realmente tinha acesso, quem não tinha. Refletiu também que nem todos os pais ainda têm condições, é a questão geracional. Como é que eu vou digitalizar 100% esse viés educativo se muitos pais não conseguem acompanhar? Hoje em dia a gente já vem numa nova abordagem de outros métodos pedagógicos, que você vê, oxe, no tempo que eu ensinei, tem dia que eu não sei nem ensinar a tarefa ao meu filho, porque já é diferente. Imagina se você for num viés abrupto de 100% pela digitalização. Mas ele se permitir, o professor, enquanto sujeito formador, se permitir um outro caminho, se permitir ampliar essa sua prática, fazer diferente. Nem que seja um dia só na semana, uma vez no mês, mas trazer uma inovação, trazer uma novidade para os alunos e criar esse vínculo, trazer um assunto novo, ou falar do universo, né, desses meninos, não um viés alienante. Porque também a gente vê que tem jovens e jovens num viés de alienação tremenda. E talvez seja nós, esses vetores, né? De dizer assim, ei, não é bem assim não. Pô, tem coisa legal para tu ver na internet. Tem muita coisa massa, vamos lá ver, né? Vamos lá conhecer. E esse futuro, ele é já, ele é agora. A gente está falando aqui e que esse papo da gente alcance vários professores de nossa rede e de outros lugares para a gente junto poder refletir, né? Que eu possa ser também esse vetor das professoras ali contactar e dizer, eita, José, pede aquela professora tal coisa, eu vou ter o maior prazer em compartilhar, porque é esse viés mesmo, eu acho que a gente precisa da força da gente, da colaboração. Não, a gente não pode pensar a educação hoje, cada um na sua sala de aula, cada um do seu jeito. A minha aula é desse jeito. Existem outros jeitos, outras maneiras, mas não de se penalizar, mas sim de aprender, né? De o professor se colocar como esse ser aprendente, para também ensinar, né? Paulo Freire também diz, quando eu ensino, eu aprendo, e assim, ao aprender, deixa de se permitir, pô, não tem mais, eu acho que a gente não vive mais numa época que diz assim, isso eu não quero saber, a inteligência artificial só ano que vem, mas ela já está presente, a gente já faz uso dela, é só a gente aproximar a um conteúdo de um currículo que existe, mas num viés pedagógico. Então, caminhando agora para o nosso encerramento, né? Eu diria, pegando um pouquinho da sua fala, que a mensagem final aqui para quem nos acompanha seria nesse sentido, de se permitir. Qual mensagem, assim, que você deixa para quem nos ouve, os educadores? Vai nesse sentido de se permitir? A diferença ela vem a partir de que, se a gente continuar fazendo todo dia as mesmas coisas, nossa prática não vai mudar. Né? Essa diferença vem na proposição de que eu me permito lançar um outro olhar. Não, eu não vou colocar isso nas minhas aulas, não gosto. Eu acho que não é assim. Eu quero alfabetizar meus alunos, massa. Mas se você tiver um recurso que possa lhe dar um plus, possa lhe ajudar, por que não? E aí, para finalizar esse nosso papo, eu trouxe até uma frase de Mary Curie, né? Que cientista, mulher, que em 1903 ganhou um Nobel, que ela diz assim, nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Agora é a hora de compreender mais, para que possamos temer menos. Talvez se o professor se colocar nesse viés de compreensão de tudo que chega para impactar o nosso fazer docente, né, ele terá menos medo e ele poderá mudar. Né? Eu acho que essa mudança, definitivamente, as pessoas dizem assim para mim, Marcília, por que tu está na educação? Né? Por que tu não faz tal coisa? Pô, tu podia estar ganhando dinheiro. Mas o sentido da educação é esse, é a transformação. E eu acho que nesse viés, né, dessa frase que eu trouxe, precisamos compreender esse lugar que ocupamos no mundo. Né? Precisamos compreender todas essas interfaces que interferem nesse nosso fazer, para daí não ter medo e, quem sabe, assim, transformar. É possível. Muito bom, muito enriquecedor, muito prazeroso lhe ouvir. Agradeço mais uma vez a receptividade e toda a disponibilidade, né, dessa realidade que você tem de duas redes, de doutoranda, enfim. Então, eu só agradeço, é só gratidão. Eu queria dizer que estamos aqui no Estúdio Paulo Freire, mas estamos também em todas as plataformas, certo? Digitais, YouTube, Instagram, Spotify, certo? Quem quiser nos acompanhar.
O Simproja realizou mais um podcast nesse momento com Marcília Elane, doutoranda em Educação Matemática pela UFPE. E é isso. Muita satisfação, espero que tenham gostado. Contacte a gente pela rede social, quem precisar. Marcília se colocou à disposição. Na descrição dos vídeos e do áudio estará lá os aplicativos que ela falou, certo? Quem tiver interesse. E qualquer dúvida, temos os nossos canais do Simproja. É só entrar em contato nas nossas redes sociais. Grande abraço, Marcília, muito obrigado. Ai, Joselma, eu que agradeço, obrigada. Sempre bom falar, né, enquanto professora, para essa categoria de professores, de pensar, como você falou, de que a gente pode sim, e a gente pode a partir que a gente ocupa esse lugar, né? Como professora, quando o José me chamou, disse, é muito para falar dessa prática, dessa escola, dessas possibilidades, enquanto esse ser professor. Que seja um bate-papo muito legal a todos vocês e vamos embora. E mais uma vez o Simproja sempre firme na luta.